Minha gente, estamos começando um programa, um projeto novo aqui no escritório, Sexta Sem Contexto. Vamos sair do jurídico, vamos trazer temas interessantes e relevantes para a sociedade. Eu estou aqui hoje com a doutora Gabriela Castro, fisioterapeuta de formação, que trouxe algo extremamente interessante e relevante para o Brasil. Doutora, muito prazer em recebê-la aqui, viu? Uma alegria. Se apresenta um pouco assim, para o pessoal de casa. Conta a sua história um pouco. Claro, eu sou fisioterapeuta formada desde 2008, sou especialista em neurologia pela Universidade de São Paulo e estou fazendo um master em psiconeuroimunologia clínica pelo Prime Boom Institute. Certo. E como é que você, da físio, chegou lá no PNI? Explica assim pra gente o que é o PNI. Sim, a psiconeuroimunologia clínica é uma ciência que engloba mente, corpo com ambiente, vai integrar todos os sistemas, como o sistema nervoso, imunológico, metabólico, endócrino, com emoções, com contexto social, com os fatores comportamentais do paciente, enxerga o paciente completo, como Tá. Você está me dizendo então que a causas emocionais podem criar efeitos somáticos, corporais, sim, tá certo? E vice-versa. A visão do PNI, então, é o ser humano, é uma visão holística, uma visão assim geral, sim, clínica, digamos assim. Tá. tudo. E como que tudo está assim conectado? Como é que o PNI explica essa assim, conexão? Bom, isso é só a gente pensar que a gente tem, por exemplo, sistema imunológico, que é uma frente muito forte, a gente estuda muito isso na psiconeuroimunologia clínica. Ele está presente no seu cérebro, no seu intestino, ele está presente em todo o seu na sua pele, o sistema imune chega no seu corpo inteiro. Então como que a gente pode estudar isso de forma isolada? Se ele afeta até a nossa conduta, né, então a gente correlaciona todos esses sintomas, emoções. Legal. E como é que o cérebro se comunica com o sistema imunológico? Como que se dá essa conexão neuronal com o sistema imunológico? Bom, através das aferências, né, o cérebro ele manda informações, o cérebro toma decisões do que ele vai fazer, mas a gente tem uma hipótese que foi muito estudada já na psiconeuroimunologia clínica, que quando o cérebro, ele quando tá tudo bem, o cérebro tá no comando, mas se eu tenho uma doença autoimune, se eu tenho alguma questão imunológica muito forte, alguma demanda imunológica muito grande, o sistema imune toma o comando e ele assume as nossas condutas, as nossas Legal. decisões, ele que assume controle. Inclusive tem um estudo do Léo Prineboom, que é o criador da psiconeuroimunologia clínica, que fala sobre isso, de como esse sistema ele pode assumir, porque tudo é uma questão de como a gente distribui energia. O Léo sempre fala: "It's all about energy". É como o nosso corpo vai manejar essa energia. Então, se eu tenho 600 ml aproximadamente, pensando numa pessoa de 70 quilos de sangue arterial circulando e todos os sistemas precisam receber nutrição, e eu tenho um sistema imune, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença intestinal, que está ali super demandando energia o tempo inteiro. Pode faltar energia no meu cérebro, e a pessoa começa a sentir fadiga, ela começa a sentir que perda de memória, o pensamento mais lento, Ok. ou pode gerar também ansiedade. Eu ia até te perguntar, assim, pensando nessas assim, patologias do nosso tempo, contemporâneas, me passou pela cabeça o estresse agudo, certo? O estresse, a ansiedade. No que o PNI pode ajudar essas pessoas? Porque essa ansiedade e estresse hoje em dia, pelo menos a literatura, os jornais mostram muito uma espécie de epidemia dessas enfermidades, né? Sim, as doenças crônicas estão crescendo muito ultimamente, cada vez mais frequente a gente escuta alguém que tem alguma questão crônica, como ansiedade, depressão, dificuldades de sono, isso tudo está relacionado com a vida moderna. Então, desde a Revolução Industrial, a gente vem passando por adaptações, porque a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela se desenvolveu, a gente em contato com a natureza, se expondo a frio, calor, passando fome às vezes, e períodos de alimentação.
A gente tinha movimento quando precisava ir buscar o alimento, depois o período de repouso. A gente tinha um risco agudo de quando saía para ir caçar, então eu podia morrer nessa situação e esse era o estresse, esse era um estresse agudo. Se eu chegasse, obtive meu alimento, eu voltava para casa, acabou, eu não tenho mais com o que me preocupar. E hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande emocional para produzir, a gente tem coisas que a gente não identifica, o nosso sistema imune não reconhece, como pesticidas, veneno que a gente tem na comida, nanopartículas da poluição, e ele não reconhece isso, ele não entende, ele não sabe lidar, então ele reage a isso. Isso é interessante. O cérebro, então, a estrutura dele ainda é a estrutura de um cérebro de um ser humano de, de séculos atrás, digamos assim. Ou seja, as novas realidades que a gente enfrenta hoje, que em termos históricos foram mudanças muito rápidas, Hum. eh, foram um choque para o cérebro, é isso. Ou seja, a psicoimunologia clínica ela adapta o cérebro numa linguagem que ele entende, é isso? Vamos dizer que seria melhor dizer que o sistema imune não está acostumado com a vida moderna, o cérebro sim, o cérebro está encantado com essa vida. Ah, que legal. O ser humano é o primeiro animal que conseguiu adaptar o entorno às suas necessidades. E para o cérebro isso é perfeito, porque ele eliminou os fatores de doenças agudas e de morte, que é o frio, o calor. Então, se eu tenho frio, eu ligo o aquecedor. Se eu tenho calor, ar-condicionado. A gente perdeu a capacidade de termorregular. A gente tem comida o tempo inteiro. A gente come comida industrializada, que não existia antes. E a gente está falando de menos de 300 anos desde a Revolução Sim, Industrial. sim. Historicamente é pouco tempo. Não teve tempo para o nosso sistema se adaptar, Que ainda. interessante. Então tudo isso, a vida moderna, ela causa doenças por conta desses fatores que a gente não conhece, que a nossa biologia não reconhece. Não, e tá passando pela minha cabeça, assim, também uma outra realidade. Supondo que eu seja um paciente aqui, você vai explicar para o paciente, tá? Seguinte, a pessoa, ela tem um problema, sei lá, intestinal, estomacal, ou seja o que for, e ela fica pulando de especialista em especialista. O especialista, ele enxerga aquela realidade dentro da perspectiva dele, certo? Uhum. O PNI me pareceu uma revolução em relação a isso, né? Você trata o todo, O todo. né? Ainda que você precise de um especialista, mas você trata o todo, né? Sim, a gente tem que enxergar, por exemplo, uma emoção tóxica pode impactar no seu sistema imune. E você pode estar reagindo a uma emoção e não sabe. Então essa ansiedade pode ser alguma coisa que um exemplo seria: a minha mãe teve depressão pós-parto. E em vez de liberar ocitocina, ela estava liberando noradrenalina. E eu entendi que o mundo não era um lugar acolhedor e tranquilo, que era um lugar perigoso, porque a minha mãe se sente assim. Não é culpa da mãe. A mãe também estava sofrendo por conta disso. Mas isso é uma coisa que ficou ali registrado. E eu começo a reagir cronicamente a isso. Então, o meu nível de ativação desse sistema de luta e fuga pode ser constante. Que interessante. E me dá um exemplo prático. O paciente tem uma depressão aguda ou estresse agudo, ansiedade. Me dá um exemplo prático do tratamento que é feito. Eu sei que a pergunta é muito aberta, é muito genérica, mas se você puder me dar é assim, o que pode ser feito para se tratar essas enfermidades, Sim, na prática? sim, na verdade, geralmente a gente aborda mais os pacientes com essas enfermidades crônicas, eh, que são vinculadas à vida moderna. Se tiver alguma questão aguda também, mas aí provavelmente, primeiro, um paciente agudo de crise de ansiedade e tudo mais, ele não costuma procurar a gente, ele vai direto para um psiquiatra. Certo. Mas a gente tem uma prática que se chama hormeses. Então são estímulos estressores que a gente usa para recuperar a nossa biologia. Se traduz isso para mim. Seriam, basicamente, o que não te mata te fortalece, só que Eu com embasamento científico. entendo. Então a gente usa recursos ancestrais para fortalecer esse sistema. Frio, calor, respirações, jejum, bem aplicado, claro, tudo sempre dentro de um contexto da situação do paciente. Movimento, tudo isso, nutrição como medicamento. Poxa, que legal.
Sim, a gente usa isso porque o seu corpo, ele pode não reconhecer o veneno, mas ele reconhece esses estímulos. Ele pode não reconhecer a pressão que você tem no trabalho hoje, mas ele entende como lidar com isso. Então você acaba se fortalecendo através desses Então, estímulos. por exemplo, o que me passa pela cabeça em estímulo é frio extremo, calor, é isso? Sim. Né, o jejum, eu fiz esse link, através disso. E como é que você expõe o paciente ao gelo, por exemplo, ao calor, para o tratamento? Sim, aí é individual, cada paciente porque como são estímulos estressores, se a gente erra a dose, se a gente ultrapassa porque tem muita gente usando de uma maneira um pouco aleatória, o frio tá muito em moda, né, mas não tem um contexto, não sabem por que estão aplicando. Então eu pego um paciente que tá sem energia, que ele não consegue reagir aos estímulos de uma maneira adequada, e boto ele numa banheira cheia de gelo, e aí, de repente, ele tem dor poliarticular depois do banho. Então a gente vai para esse paciente que está sem energia, que não consegue reagir adequadamente, eu vou pedir para ele tomar uma ducha fria no final do banho, pode começar com 30 segundos, 1 minuto, e vai aumentando aos poucos, e aí ele vai ficando mais resiliente a esse estímulo e vai melhorando. Que interessante, gente. E assim, eu vou voltar numa pergunta do que me passou, pela cabeça. O cérebro se comunica com o sistema, imunológico, através de que substâncias? São hormônios? Sinapses, hormônios, sinapses, por todos os sistemas. Tá. E me diz uma coisa, como é que você trouxe isso, assim, pra cá? Como é que você operacionalizou trazer, assim, pra cá? É uma empresa, é uma franquia, o que que é? Fala um pouco É um mais, pra quem estiver instituto. interessado. É um instituto que é o Primeboom Institute, que é criado justamente por quem criou a psiconeuroimunologia clínica, que é o Léo Primeboom, que é um cientista holandês que estuda medicina evolutiva há 40 anos, ele é PhD em medicina evolutiva e psiconeuroimunologia clínica. E eu conheci o Léo porque eu estava muito doente. Entendo. Eu estava passando por essas questões de saúde crônica que infelizmente, nenhum médico conseguia me conduzir, porque era assim: "Você tem síndrome do intestino irritável, conviva com isso. Você tem síndrome de Hashimoto, a gente vai tentar ajustar alguma coisa, mas não tem cura. Legal. Você tem síndrome de Meniere, que é uma doença degenerativa, que você vai perdendo o equilíbrio e audição, e não tem jeito, é assim mesmo". E aí eu falei assim: "Gente, eu não aguento mais receber diagnósticos", que eram sentenças, Entendo, entendo. não tinha. Eram peremptórias. Exatamente. E aí, um dia escutando um podcast justamente com o Léo, e ele começou a explicar, conectar todos esses sistemas, eu falei assim: "Quem é esse homem? Eu preciso conhecê-lo". E aí eu fui participar do primeiro intermittent living que eu fiz, e na época eu estava passando por crise de ansiedade, dor crônica. Em 5 dias eu recuperei a minha saúde, e eu nunca mais senti dor. E aí eu falei assim: "Eu preciso estudar isso, eu preciso entender como isso funciona, porque eu não consigo mais atender um paciente sem levar em consideração todo esse contexto que aborda a PNI". E aí eu trouxe primeiro o Intermittent Living para o Brasil, que a primeira edição foi ano passado, a gente vai ter uma edição agora em setembro também, e depois o Lucas e eu, que é meu sócio, estamos trazendo agora o Primeboom Institute com a PNI Clinic Você para o já tem Brasil. uma sede, um lugar onde vocês vão fazer? É uma formação híbrida, Entendo. então Presencial a e maioria isso, a maioria dos professores estão na Europa, e aí eles vêm em alguns módulos presencial. e a pessoa que quer conhecer mais, conhecer vocês, como que ela, assim, que site ela acessa, eh, qual é o canal que eles podem conhecer mais vocês? Sim, o site é Primeboom Institute Campus Brasil, e a gente tem um Instagram que é Primeboom Institute _ Brasil. Pô, sim, é interessante. Agora me passou uma coisa, pela cabeça. Eu faço um esporte há muitos anos e vejo muita gente fisicamente preparada que não rende. Isso tem alguma relação? Tem. O PNI pode ajudar em alguma coisa? Você pode me explicar isso, por favor? Sim, pode melhorar o rendimento, sim. Na verdade, se você tem uma inflamação de baixo grau que está roubando energia o tempo inteiro, você tem dificuldade de melhorar a performance, porque o seu corpo,
ele está respondendo a uma inflamação que é leve, que é tranquila, que muitas vezes não é identificada, mas ela está ali, usando energia, né, consumindo energia o tempo inteiro. E se você desinflama essa pessoa, você recupera esses sistemas, ele pode melhorar o rendimento, com certeza. Sim. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, foi muito interessante, viu? A gente está aberto aqui para você voltar. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Olha, quem quiser conhecer, ela passou o Instagram, o site. A gente aqui também, a gente vai colocar aqui no canal as indicações dela. Qualquer pergunta, dúvida, vocês podem mandar, a gente manda para ela, tá bom? E hoje foi o primeiro Sim Programa, foi muito legal. Sim, doutora, obrigado, tá Obrigada. bom? Gente, até a próxima.